Muito bem, já voltando aqui no canal do Julimar Silva, agora para a gente falar um pouco sobre a pesquisa presidencial para 2022, trazendo aí informações sobre a última pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, pesquisa que onde aqui na cidade de Caxias eu particularmente sou afeito aí às ideias de Ciro Gomes do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Aliás, vamos criar aí uma embaixada. Mas aqui vamos tratar da informação, né? Informação, e aí você tira também as suas conclusões. Eu só estou deixando claro para quem eu estou torcendo, né? Ok? Vamos lá, gente. A pesquisa foi feita pelo Instituto Datafolha, divulgada nessa sexta-feira, dia 9, no site da Folha de São Paulo. Lembrando aqui que essa pesquisa escutou 2.074 pessoas entre os dias 7 e 8 em 146 cidades brasileiras. Foram entrevistadas pessoas acima de 16 anos e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Vamos lá, nessa pesquisa foram pesquisados 2 cenários, um com o governador de São Paulo, João Dória, e um outro com o candidato do PSDB também do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite. Temos, num primeiro cenário, Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória e Luiz Henrique Mandetta. Nesse cenário, que é o cenário A, Lula do PT aparece com 46% de intenções de voto. O Jair Bolsonaro, sem partido ainda, ele deve ir para o Patriota, né? Mas até agora ainda não está decidido. Inclusive, o Patriota teve o presidente afastado, agora o presidente do partido, por um pedido de um grupo de pessoas de dentro do Patriota que disseram o seguinte, que são contra a presença do Bolsonaro lá no partido. Então, o TSE atendeu e está expulso do partido. Está afastado, pelo menos, né? Por enquanto. O presidente do Patriota. Então, por ele está tentando levar o Bolsonaro para lá. Ninguém quer o Bolsonaro, né? Vamos lá. O Bolsonaro tem 25%. O Ciro Gomes aparece com 8%. João Dória, 5%. Luiz Henrique Mandetta, 4%. Branco, nulo, nenhum, 10%. Não sabe, não respondeu, 2%. Vale destacar aqui que ninguém sabe ainda se o João Dória será o candidato. Ninguém sabe quem é do PSDB. Ninguém sabe nem se o PSDB terá candidato. Inclusive, já foi dito até pelo Tasso Gereissati que possivelmente um nome do campo do progressista será apoiado pelo PSDB. Tudo indica que o Dória deve disputar mesmo é São Paulo, né? Ele está pontuando pessimamente aí em nível nacional. Ele vai, possivelmente daqui a pouco, pensar em se candidatar lá em São Paulo, à reeleição, né? Então, nesse caso, se ele sair, quem deve assumir esses votos aí, ou Mandetta ou Ciro, né? Então a gente há com uma grande possibilidade de junção do Ciro com Mandetta. Isso é outra possibilidade, que já há uma conversa bem adiantada entre os democratas e o Ciro Gomes. Então isso aí já pode resultar numa aliança aí do campo alternativo, né? E isso pode render, há quem diga que o Ciro já tenha de 15 para cima, de 15. Na última pesquisa ele teve 16% pela data poder. Então a gente observa aí que na hora em que o cenário for se definindo, a gente vai saber que o Ciro é o que está se defendendo, é o que está trabalhando uma candidatura mais fortemente nesse campo aí alternativo, né? Então vamos lá para o cenário número 2, B. É o cenário B. Nesse cenário, com a presença agora do Eduardo Leite, sai o João Dória, entra o Eduardo Leite, que é do PSDB. Vamos lá, o Lula do PT aparece com 46%, continua aí com os 46%. O Bolsonaro continua com os 25%, que aparece no primeiro cenário também. O Ciro Gomes aumenta para 9%, Ciro Gomes do PDT. O Mandetta fica com 5%, no primeiro cenário ele tinha 4%. E o Eduardo Leite 3%. Então você percebe aqui claramente que o Mandetta ganha 1% e o Ciro ganha 1% em cima das preferências do PSDB. Então, os votos que iriam para o PSDB vão para o Ciro, automaticamente aqui, e do Mandetta também, né, caso ele não vá daqui a pouco.
Então, a gente observa aí que o Eduardo Leite tem 3%, brancos, nulo e nenhum, 10%, não sabe 2%. Agora, no levantamento anterior, divulgado em maio, Lula tinha 41%, Bolsonaro 23%, Moro 7%, Ciro 6%. Então, Ciro cresceu 3%. Luciano Huck, sem partido, tinha 4%, Dória 3%. O Dória subiu um pouco também, né, nessa última agora, mas é o cenário de instabilidade, né? Agora vamos para o cenário espontâneo. O cenário espontâneo é aquele que o eleitor não é... Ninguém fala para ele quem é o candidato, e aí pergunta para ele, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? E ele vai dizer. Nesse cenário, o Lula aparece com 26%. 26% acha que o Lula deve ser presidente. O Bolsonaro é lembrado por 19%. O Ciro Gomes é lembrado por 2%. Outros, 2%. Branco, nulo, nenhum, 7%. Não sabe, não respondeu, 42%. Gente, esse número ele é importantíssimo. 42% da população não sabe em quem vai votar. É aí que o Ciro está mirando. O Ciro está mirando na maioria dos brasileiros que estão indecisos, não querem nem Lula nem Bolsonaro. É esse pessoal que o Ciro Gomes está querendo atingir. E nós aqui na cidade de Caxias vamos trabalhar para que ele consiga fazer com que o Projeto Nacional de Desenvolvimento seja conhecido para essas pessoas que estão desalentadas, estão querendo alguém, estão desencantadas com o Lula, desencantadas com o Bolsonaro. E aqui na cidade, inclusive, a gente está se mobilizando para poder criar uma corrente de opinião voltada aí para divulgar o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E muitas pessoas já me procuraram, inclusive, porque aqui na cidade eu estou fazendo essa divulgação aí do Projeto Nacional, o Dever da Esperança, e as pessoas estão me procurando e dizendo, olha, eu vou votar no Ciro, Então a gente vai se juntar para criar vamos criar agora uma embaixada do Ciro aqui em Caxias, e você aí que está interessado em compor, entre em contato. Eu vou deixar até meu número aqui para você entrar em contato e a gente vai se juntar, né? Vai se juntar para poder conversar, se reunir, bater um papo sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e criar um movimento aqui na cidade em prol do Ciro Gomes. Então a gente está vendo aí que o Ciro está pontuando bem, é a terceira maior força política, mas pode ser a primeira. As pessoas sabem que o Ciro tem o melhor projeto, ele tem um projeto, é o único que tem um projeto. Ele está dizendo que pensa em cada área, está aqui nesse livro, Projeto Nacional Dever da Esperança. E nós vamos trabalhar nessa linha. Então, aí você confere. Eu estou sempre deixando bem claro aqui que a informação é uma coisa, a minha opinião é outra coisa. Então, tá? Então a gente tem essa ideia, nós defendemos aqui o Projeto Nacional de Desenvolvimento em Caxias, porque a gente está desencantado também com o Bolsonaro, né? Então a gente vai trabalhar para fazer com que o Ciro seja o próximo presidente do Brasil. E o povo tá ciente, né, que não deu certo aí com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um desastre, né? A gente já sabe disso. Então, gente, vamos seguindo. Esse é o blog Panteão do Brasil, o canal do Julimar Silva, fazendo aí trazendo um pouco da pesquisa da Datafolha. Você toma aí a sua opinião, a sua decisão, mas você vai observando. Lembrando que pesquisa é circunstancial. Pesquisa é um retrato do momento. Daqui a pouco a gente pode trazer aqui números totalmente diferentes. Por quê? Porque as pesquisas vão evoluindo e elas vão dando sinais diferentes. O que a gente observa é que nós temos 3 grandes forças políticas hoje no Brasil. Temos aí o Lula, que continua com uma preferência do eleitorado, o Bolsonaro, que está em queda livre, e todo dia ele faz uma besteira para desqualificar o governo dele ainda mais. E a população está desencantada com ele. E tem o Ciro Gomes, que aparece como alternativa política. A gente vai trazer aqui, inclusive, só ainda dentro. Olha só, gente, um cenário de segundo turno. Veja só o que acontece no segundo turno. Vamos só acompanhar aqui. Num cenário de segundo turno, onde a pesquisa Datafolha buscou aí fazer um comparativo entre os candidatos. Veja só, o Lula do PT aparece com 58% da preferência do eleitorado.
O Bolsonaro aparece com 31%. Olha a diferença. Branco, nulo, nenhum, 10%. Não sabe, não respondeu, 1%. Agora vamos aqui para Lula e Dória. O Lula tem 56%, o Dória 22%. Branco, nulo, ninguém, 20%. Agora vamos ver aí segundo turno entre Bolsonaro e Ciro. O Ciro tem 50%, o Bolsonaro 34%. O Ciro dá de sola aqui no Bolsonaro também. Ou seja, o Ciro é a alternativa aí que pode surpreender e vai surpreender, porque tem muita gente em torno aí do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, branco, nulo, ninguém, 15%. E aí você observa que o Bolsonaro perde para o Ciro. Dória e Bolsonaro. O Bolsonaro perde até para o Dória, 46%. Votaria no Dória, 35% no Bolsonaro, 18% ninguém, nulo e branco. Não sabe, não respondeu, 1%. Rejeição. Para mim, a rejeição diz muita coisa. Olha só quem é o mais rejeitado. Bolsonaro é mais rejeitado com 59% da população não vai votar de jeito nenhum no Bolsonaro. 37% não vota de jeito nenhum no Lula. 37% não vota de jeito nenhum no Dória. O Ciro aparece na 4ª colocação. Ou seja, as pessoas estão de olho no Ciro também, né? Ou seja, o Ciro aí aparece com 31%, é um dos menos rejeitados. O Mandetta aparece com 23%, Eduardo Leite com 21%. Então, o Ciro Gomes aqui é o menos rejeitado entre os que pontuam melhor nas pesquisas. Então, ou seja, isso aí é favorável para o Ciro Gomes. E a gente está destacando isso aqui porque é um ponto que pesa positivamente aí para o Ciro, e ele aparece com, olha só, é alguém que tem um projeto, é alguém que trabalha com um projeto nacional de desenvolvimento e que está buscando uma alternativa política. Ele não é nem Lula nem Bolsonaro. E tem muita gente que está desencantada com Lula e Bolsonaro, e o Ciro está querendo apresentar, dizer que existe uma alternativa para esses dois grupos. E é isso que ele vai trabalhar para fazer, né? Então, é isso por hoje. Essa é a pesquisa Datafolha. E em breve vou apresentar aqui no nosso canal do Júlio Silva a embaixada do Ciro Gomes, ok? Vamos criar uma embaixada do Ciro em Caxias, e você que está interessado, entre aqui. O número é 999050529, se você quer fazer parte da embaixada do Ciro em Caxias, para a gente se mobilizar e fazer o Ciro ganhar as eleições em 2022, ok? Grande abraço, pessoal, até mais, ok?